bom, algumas pessoas sabem que eu tenho psicodrama e psicanálise aí, mas eu queria que você se apresentasse. A Renata é a criadora do grupo de prosa em prol da prosa e tem uma sala de leitura que é a sala de prosa, né? Isso. Eu tenho. Então, fala. Eu vou contar então da segunda metade É, da fila para frente, porque tudo tá. isso que eu faço hoje é muito recente, né? Meio tem mais ou Uhum, menos uns 4, 5 anos que eu percebi que tinha algumas demandas novas dentro de mim e consegui, felizmente, dar espaço para isso. E criei o Em Prol da Prosa, que foi um projeto que nasceu, vai fazer 5 anos agora. Ele nasceu de uma maneira muito informal. Eu e mais 5 amigas combinamos de nos encontrarmos uma vez por mês para conversar sobre algum tema específico. Algum tema do cotidiano que fosse de interesse de todas, mas que a gente tivesse um preparo, uma leitura, uma reflexão para que a conversa saísse do superficial, da conversa social, que é muito bem-vinda, super necessária, mas que a gente entra mais ou menos como. A gente sai mais ou menos como entrou, e a gente queria algo mais profundo. uhum, Começamos a fazer isso, foi muito bacana, a nossa amizade, ela criou bases muito legais numa cumplicidade de descoberta, sabe? De reflexões juntas, de passar por essa experiência juntas. Foi muito bom. E aí, nesse processo, algumas pessoas ficaram sabendo que a gente fazia isso e pediam para entrar. Só que tem um limite para conversa em grupo, né, May? uhum, A gente ela sim. perde qualidade. E aí foi quando veio a ideia de criar o projeto, de multiplicar isso, já que ele era básico, né? Não tem nada mais básico, mais é, ancestral do que sentar em roda para conversar. Mas de alguma maneira Sim. deixou de ser espontâneo conversar sobre assuntos cabeça, né? Parece que é Uhum, uma coisa meio restrita. E na prática foi muito tranquilo. Comecei a procurar as pessoas que tinham manifestado vontade de entrar no grupo e a partir delas fomos criando outros grupos. Eu cheguei a montar 40 grupos, nossa. é bastante gente, né? No meio do caminho, alguns grupos foram perdendo força, outros encerraram, porque eu acho que tudo tem começo, meio e fim, né? Tem que ficar vivo enquanto Uhum, faz. E não é tão simples quanto a gente imagina arrumar agenda de 8, 9 pessoas para conseguir manter o projeto, né, coeso, com o uhum, ritmo que ele pede. No começo do ano a gente fez uma reformulação e a gente está agora com 22 grupos atuantes mesmo. Atuantes com essa pausa forçada, né? Já que a gente prioriza os uhum, grupos pessoais e os grupos não estão podendo encontrar. E é uma riqueza poder promover esse tipo de coisa, né? O meu desejo pelo Em Prol da Prosa foi intensificado muito junto com essa vida digital que a gente começou a desenvolver, uhum, com essa tendência que a gente começou a ter de priorizar quem está no virtual a quem está na nossa frente. Então, eu uhum, assim, me motivei muito a fazer com que esses encontros reais acontecessem, pessoais, nas casas das pessoas. E eu acho que como teve mais gente estava com essa vontade também, sabe? E uhum, disso derivou a sala de prosa, que é um espaço, um pequeno espaço cultural, onde eu recebo as pessoas para algumas prosas avulsas, como a que a gente fez ontem virtualmente, mas também para desenvolver uma outra atividade que é mais recente, que é o laboratório de leitura, que existe uhum, e acontece no mesmo formato, são conversas em grupo, mas a gente usa a literatura como fonte de temas para as conversas. E uhum. foi esse encontro, né, da filosofia, da conversa, né, filosófica com a literatura que nasceu hoje o que é a minha profissão, meu trabalho. Eu posso dizer que é um privilégio muito grande, que são as grandes. Aliás, né, hoje eu estava ouvindo uma chamada de um podcast que a pessoa fala que sim, que você não pode esperar ter prazer no trabalho. As pessoas que têm esse tipo de prazer são pouquíssimas, né? Eu acho que nós duas trabalhamos com coisas que a gente ama e que faz com muito prazer, mas isso é muito raro, né? É um privilégio. Trabalhar com muito prazer. Oi, Guta.
A Guta está entrando, que é uma autora também que escreve crônicas deliciosas. Legal, seja bem-vinda, Luta. É. Eu preciso Então, Renata, eu tinha pensado de te colocar algumas coisas assim para a gente. A Iane, Dani, é, é outra que é ela também apaixonada em literatura. ama o trabalho, né? Uhum. Escuta, uma frase: a literatura é a arte de compor escritos dotados de valor estético. Oi, Beth. A Beth está entrando. O que você acha disso? A arte de Eu compor acho que escritos. ficou na origem da palavra estética. Desculpa, pode repetir. Oi, Beth, tudo bem? Tá aí. A literatura é a arte de compor escritos dotados de valor estético. Tá. Então, se a gente for na origem da palavra estético, né, que é do despertar, né, do grego aesthesis, que significa exatamente isso, despertar. A gente conhece muito o anestesis, né, que bota a gente para. Se a gente considerar estética como algo que nos desperta, eu acho que a literatura tem exatamente isso, é dotada disso. Se a gente lê né, mergulhada na leitura, ela vai despertar um monte de coisas, provocar na gente um monte de coisas que sem aquela experiência da leitura a gente não experimentaria, né? A gente consegue viver outras vidas, passar por outros papéis, passar por situações e dependendo da qualidade do autor, né, da qualidade da obra, a gente mergulha de um jeito que é como se a gente tivesse experimentado, né, May? Sim, sim. Deixa eu aumentar a luz aqui que está ficando escuro. Inclusive, uma das coisas, né, que a literatura faz é que ela nos leva para mundos imaginários, né? Você pode viajar lendo, né? Sim. Totalmente. Para mundos imaginados por alguém e dá para a gente a É, possibilidade de imaginar o nosso, né? Essa eu o acho que nosso, exatamente. a função criativa. Eu acho que a literatura é uma das que mais ativa a criatividade, né? O cinema é maravilhoso, adoro, mas se você fala, aqui nessa sala tem um sofá amarelo, no filme todo mundo vê o mesmo sofá, no livro ninguém vai pensar o mesmo sofá, né? É um exercício muito pessoal, a gente cria os nossos próprios ambientes, né? O nosso próprio imaginário mesmo. Uhum, uhum. Inclusive, ontem cedo eu estava correndo com o meu cachorro e aí tem uma parte aqui que tem várias árvores, são várias juntas, né? Então tem o cipreste, um eucalipto, não sei, um ingá, são várias, todas juntas, mas cada uma de um tipo. E aí eu lembrei do meu orientador na época da psicanálise, que era nosso supervisor, um decano lá de São Paulo, o Ferrão, ele dizia assim, de todos os verdes, o verde é feito, né? Olha lá, eu adoro falar do Vigo. De todos os, menos do verde. O verde é feito de todos os verdes, menos o verde, o conceito, né? Não existe a coisa do conceito. Então, você fala amarelo, o sofá amarelo, cada um tem um amarelo, né? No cinema, sei lá, o diretor dá o amarelo dele, não é o amarelo que você imagina, né? Sim. E não é raro a gente se decepcionar, né? Eu fiz um trabalho aqui muito bacana com a Elizabeth no laboratório e a maioria das pessoas não tinha visto o filme ainda. Então, né? Cada um construiu os seus personagens e tal. E a gente combinou, depois que encerrou, de fazer uma sessão de cinema para assistir a Festa de Babette. E aí foi muito interessante, porque uma das participantes falou assim: esse é o general. Gente, mas o general para mim era Antônio Bandeiras. Foi uma risada legal, porque o general era bem assim, decepcionante, vamos dizer assim. No livro, você consegue construir um personagem que te interessa mais, né? Mas, enfim, adoro Claro. não é de jeito nenhum diminuindo
a sétima arte não, curto pra caramba também. São outras viagens, né? É coisa diferente, né? Então, a gente tinha começado a conversa, eu tenho uma outra frase para você falar sobre ela. A obra literária é resultado das relações, as relações vivas, né, dinâmicas entre o escritor, o público e a sociedade. Uhum. Eu acho que essa frase, eu achei que fez todo sentido. Todo texto tem um contexto. E eu acho que é aí que entra a sociedade, né? Você vai falar por mais criativo que seja o autor, ele está falando de experiências que ele já teve, né? Só que na hora que você lê, você dá vida àquilo. Eu li isso ontem também, eu não vou lembrar do autor, mas foi um texto do Pedro Bial, de um material que ele divulgou, e ele citou um autor, uma pena que eu não me lembro agora, mas ele falou exatamente isso. Enquanto o livro está fechado, ele não é nada, ele está morto. Na hora que o leitor ativa, né? Ele fica vivo, ele tem a vida, mas uma vida que só aquele leitor pode dar para ele. E é por isso que a troca, que tem crescido bastante de clube de leitura e o próprio laboratório que a gente faz a obra multiplicar de tamanho. É impressionante como uma mesma cena é vista, é lida de maneiras diferentes, e a gente entra muito naquela conversa de que existe a realidade, mas a relação da gente com a realidade é muito individual. E o livro é prova disso, está escrito, a gente está falando o mesmo idioma, mas há tanta controvérsia, às vezes, na interpretação, e essas controvérsias estão falando do leitor e não do livro, que é uma riqueza, né, May? Eu acho fabulosa. Sim. Eu lembro uma vez, a gente fez um clube do livro do Dom Casmurro. Do Dom Casmurro eu não estava com você, não. O primeiro foi o Madame Bovary e depois a Ana Karenina, não foi? Qual foi um que você... Fizemos Dom Casmurro, você que me abriu os olhos, eu caí na do Bentinho. Achei total. Isso, é isso que eu ia dizer. Eu lembrava dessa parte, né? De você dizer, não, mas o Bentinho é tão legal. Eu tinha lido o Dom Casmurro na escola, depois eu comecei a fazer um mergulho aí nos clássicos, que foi a época que a gente estava fazendo o curso de escrita, e a gente fez Dom Casmurro, foi acho que a segunda leitura, ou a terceira, não me lembro. Mas, assim, eu total, assim, julguei Capitu e tadinho do Bentinho, pobre coitado, e você foi a primeira que me falou, Renata, e assim, lógico, a dúvida paira, né? Outro dia eu li que houve no aniversário de 100 anos da obra, não sei se você soube disso, May, houve um julgamento público da Capitu, que foram convidados profissionais mesmo, advogados e gente graúda, inclusive. E ela foi absolvida por falta de provas. Quer dizer, ficou ainda mais essa dúvida. Eu acho que o Machado, onde quer que esteja, deve rachar de rir da gente, porque só ele sabe se ela traiu ou não, né? Se é que sabe. Mas o fato é que foi um despertar, foi um choque. E aí, as terceiras vezes que eu li, aí eu já falei, Bentinho, não vem pra cima de mim, não, que eu tô achando que você tá querendo aliviar sua culpa em cima de mim. Muito legal isso, May, muito legal. Porque a gente entra na coisa do narrador, né? Ainda mais em primeira pessoa. Eu acho que é o mais legal. Eu acho que para quem escreve, descobrir quem vai narrar, né? Descobrir o narrador é a parte mais legal, né? É a descoberta mais legal. Você descobrindo o seu narrador, você já tem metade do caminho andado, né? É legal isso que você coloca, viu, May? Eu confesso para você que não é minha primeira busca, não. Mas faz todo sentido isso que você falou. Eu vou numa mais, assim, no flow e às vezes você é impactado mesmo pelo narrador. E eu acho mais rico ainda, ou não mais rico ainda, mas muito interessante, quando isso já aconteceu nitidamente comigo 2 vezes,
quando não é nem o narrador que fala com você, é quando você vê o escritor falando com você, fora do livro. Eu acho isso assim... Eu acho Então, mas eu acho que quando você percebe isso, é uma parte do escritor que está definida no narrador, entendeu? Sim, mas olha só. Sobre o seu narrador, a Suzana está perguntando, né? Suzana, eu acho que você descobre, assim, quem é que vai contar a sua história. Porque, por exemplo, eu não sei se é disso que você está falando, Renata, mas, por exemplo, o Machado de Assis, ele está contando, ele está falando lá um conto. E aí ele diz assim, eu não estou muito afim de falar sobre isso, eu vou falar sobre outra coisa. Caro, sei lá, leitora, é melhor você ir dormir agora. Ele faz isso no Dom Casmurro, né? Querida leitora, não continue a leitura. Se você acha que eu vou contar coisas muito absurdas, não continue a leitura. Então, achar a voz narrativa, eu acho que mesmo que ela seja uma voz que vai te falar em terceira pessoa, ou vai te falar em primeira pessoa, ou vai interferir na história, ou não vai interferir, eu acho que são descobertas, né? Essas vozes, cada um escolhendo a sua voz, é a grande sacada para você escrever. Porque mesmo na terceira pessoa, você tem que ter uma isenção tal para poder escrever tudo aquilo e ficar fora da escrita. Ou não, né? Porque aí pode ser que seja o escritor aparecendo, mas também depende do narrador o escritor aparecer ou não. Entendeu o que eu estou falando? Eu não sei se está confuso. Não, eu entendi. Não era o que eu quis colocar antes, talvez seja um pouquinho diferente. A primeira coisa, assim, quando você citou aí o caso do narrador, do Dom Casmurro, que, né, querida leitora, passe agora, eu acho muito legal, muito interessante, mas para mim está muito claro que é o narrador falando, que é o Bentinho, que em algum momento é o Machado de Assis, mas é o Bentinho, né? O que eu quis dizer, já aconteceu 2 vezes muito nitidamente comigo, de eu sentir o autor falando comigo. E quando eu digo que isso é porque são vozes, eu falo sempre isso, são vozes de um outro tempo, de uma outra realidade, mas que conhecem do humano profundamente, e de repente essa voz chega como um eco e eu entendo a mensagem do autor. É como isso aconteceu comigo com a Virginia Woolf no Ao Farol e aconteceu com o Dostoiévski no Crime e Castigo. No Crime e Castigo foi mais recente e a gente conversou muito isso. Ele lança um personagem mais ou menos no começo do livro, fala pouco, mas ele lança esse personagem, ele é apresentado para o leitor na voz de um outro personagem que fala mal desse cara. Então, o que acontece? Eu recebi essa mensagem, eu já fiz essa leitura desse personagem, eu já sei que ele não é um cara muito legal. E continua. Aí lá na frente, mais no final, esse cara aparece de novo. Eu já tenho uma birra dele, porque ele foi me apresentado de maneira negativa. E aí, esse cara é apresentado pelo narrador de uma maneira mais neutra, contando, o cara isso, o cara aquilo. Aí você fala, ué, mas será que é esse mesmo? A gente já fica na dúvida, né? Que nome russo, você fica meio na dúvida. Não, é o mesmo cara, e você vê que ele não era nada aquilo do que aquele outro personagem pensou. Então, na hora que eu percebi isso, para mim era o Dostoiévski falando, eu te fiz cair numa esparrela. Você julgou o cara e olha só, ele não é nada disso. Então, aquilo para mim foi um recado do cara, lá do século XIX, para eu não fazer isso, para eu passar os meus filtros, para eu não julgar as pessoas a partir dos comentários que eu recebo delas. Eu tenho que ter o meu próprio critério, né? Eu tenho que ter mais informação. E ele tripou de olho. E não foi o narrador, foi o Dostoiévski, entendeu? O da Virginia Woolf eu não vou contar não, porque eu teria que dar um spoiler de um livro bárbaro, não vale a pena. Mas olha... Foco no estômago. Você leu o Ao Farol, né?
Li, Você tá sabe do que eu aqui. tô falando. Fica aqui na minha cabeceira, sabe? Não sei se você já Agora, em relação ao Dostoiévski, eu vou te falar, eu acho que isso é a maestria do narrador, né? Assim como o Dom Casmurro, a maestria do narrador, ele te pega pela mão e ele te leva, sabe? Você tá indo e você, meu Deus, eu vou me afogar, deixa eu voltar correndo. fez comigo, né, Ney? Depois do É, nosso clube de leitura, eu comecei a ficar muito esperta com o narrador em primeira pessoa. Fiquei bem espertinha. Eu ainda caio, mas já fiquei mais espertinha. sei. Ok, tem outra coisa que eu quero conversar com você, que é um pensamento do Antônio Cândido, do professor. Eu tive, sei lá, uma fortuna na vida de poder ter assistido aulas dele, né? Palestras dele, uma pessoa maravilhosa. Ele diz assim, ai meu Deus, cadê meus óculos de perto? Eu vou tentar ler com esse aqui. Não estão aqui. Enfim, ele diz assim, que naquele texto dele dos direitos humanos e literatura, que a literatura é ou deveria ser um direito básico de todo ser humano. Porque a ficção atua no caráter e na formação crítica do ser humano. Que nenhum ser humano é capaz de viver sem algum tipo de ficção em algum momento do dia, né? Então, ele fala que é inadmissível privar um ser humano de saber ler, de poder ler, né? Tem que dar comida, tem que dar, como fala, educação, saúde, comida, educação e saúde. E dentro dessa parte da educação, ele acha que a leitura é um direito básico do ser humano, que isso aí ajudaria muito. Eu acredito muito nisso. Eu não tenho nenhuma, May. Compor. Hã? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a literatura de ficção, as histórias, né? Nós vivemos à base de histórias, né? E essas histórias, elas podem, elas podem não, elas representam os comportamentos humanos de uma maneira que a gente não consegue ver na vida real. Porque a obra te dá o contexto, ela te dá... Vai passar uma moto aqui. Ela te dá todos os pontos de vista para que você tenha a capacidade de julgamento muito mais ampla do que na realidade. Hoje eu conversava agora à tarde com os alunos de um colégio que eu estou fazendo um trabalho com literatura sobre a metamorfose. E a metamorfose, para quem não leu, sinopse básica, um homem se transforma num inseto, fica preso dentro de um quarto, a família o rejeita, né? Tem uma irmã que o ajuda no começo, depois ele vai se tornando um estorvo. O que aconteceu ali com os meninos, do que a gente estava conversando, eu fiz uma pergunta básica. Vocês leram a história, vocês conheceram o personagem. O que vocês fariam, se fosse possível, vocês entrarem nessa história como um personagem que tem liberdade total para fazer o que quiser lá dentro? Coloquei vocês lá dentro da metamorfose. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Aqueles que se manifestaram, Ney, você pode adivinhar. Eu ia lá abraçar o Gregor. Eu ia lá dizer para ele que tá tudo bem. Eu ia conversar com a família e dizer que eles precisam acolher a família. Ou seja, eles queriam abraçar um inseto gigante, uma coisa repulsiva, mas porque eles ouviram o lado dele. E aí eles chegaram exatamente onde eu queria. Falei, é isso, gente. Se você é capaz de fazer isso com uma personagem fictícia, que tem uma aparência repulsiva, se a gente exercer essa busca de entender os outros pontos de vista, a gente vai conseguir fazer com o ser humano também. Isso é formação humana. Agora, o que acontece, que eu vejo que é um empobrecimento da função da literatura, e aí a gente entra no título da nossa conversa, é que a literatura de ficção, para quem não faz uso devido dela, vamos dizer assim, é tido como história inventada. Ah, não vou ler uma história inventada. Né? E é tido como passatempo, numa época que ninguém tem tempo para passar. Então, quer dizer, você perde todo o valor
formativo, né? Você perde tudo isso Claro. que a ficção tem. Mas eu concordo com o Antônio Cândido sim, 100%. Agora, é preciso que as pessoas sejam convidadas a ver a literatura, a ver a extensão dela, e não só como uma historinha de passatempo. Algumas são, e também não tem nenhum problema se você gostar Uhum. disso. Tem umas que são para a gente espairecer, para ir para outro lugar. Mas se a gente tiver um olhar atento para a linguagem simbólica da arte, né, de todas as artes, da arte literária, poxa vida, é ensinamento atrás de ensinamento. Sim, sim. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, tem uma amiga que me falou, você precisa ler esse livro. Era A Garota do Trem. Ah, Antes de sair. você leu no clube? Tá no clube? Não, nós lemos Lem- juntos. Então, você lembra que ela falou, não, você precisa ler, você precisa ler. Meu, eu li, entendeu? Mas não é um livro que me pegue, é bem esse mesmo, sabe? Que você está falando. Passa, né? Uhum. Sei lá, Eu, passa, não é. Não fica. Eu acho que é o tipo de livro que daqui 10 anos ninguém nunca vai falar dele. não tem potencial para clássico. Não tem, não tem. E eu lembro que a pessoa. Hã? Desculpa. Eu achei, assim, o enredo até é bacana, se a gente procurar, a gente tira algumas coisas ali que são comuns ao ser humano e tal, mas eu achei muito empobrecido mesmo. Eu não acho que é uma coisa que permaneça. Mas, por um tempo, a gente se divertiu ali, né, May? É, Como um passatempo. é um best-seller, né? É um best-seller. Então, para dizer assim, ai, nunca vou ler best-seller, não, vamos ler, vamos saber, vamos, Claro. né? Não sejamos elitistas. Não, tem muito É legal. best-seller, Guta, é isso aí. Vamos ler também best-seller, né? A Guta descobriu, Renata, o Stanislau Ponte Preta. Nunca li. É escritor? Não conheço. Como é que é o... Ah, esqueci o nome. Fala aí, Guta, como ele chama? Um cronista, tá? Que ele é do final dos anos 50, anos 60, Hum, da turma do Paulo Mendes, Sérgio Porto. hum. O pseudônimo dele era Stanislau Ponte Preta. Eu não conheço. Ele é daquela turma de mineiros, é maravilhoso mesmo, né, Suzana? É da turma dos mineiros, lá do Paulo Mendes Campos, sabe, bem humorado, ele tem, e ela amou, ela não conhecia, ela pegou, assim, pegou, entendeu? E ficou apaixonada, quer dizer, dentro da nossa literatura de língua portuguesa, a gente tem muita gente boa, né? E que a gente nem conhece. Assim, clássicos, tipo Lima Barreto. Não é muito conhecido Lima Barreto. Esse, como ele chama? Campos de Carvalho. Campos de Carvalho. Também é outro que não é muito lido. Então, eu, pessoalmente, a minha leitura é mais esses caras, entendeu? Eu prefiro ler esses do que ler o best-seller. Uhum. Eu troco esse tempo, entendeu? Eu acho Tipo, que troco as minhas calorias do chocolate por uma taça de vinho, sabe como? uhum. Eu acho que a gente vai encontrando o estilo e é legal experimentar outros. Acho que por isso que Clube do Livro é tão bacana, porque você se propõe a ler É, coisas que você não leria, a gente fica meio viciada, né? Mas eu tenho uns anos que eu gosto bastante de escrever, você sabe, e eu terminei um curso de escrita e no final a professora me recomendou um livro que é
para ler como escritor, que tem várias técnicas aí para escrever. E no final tinha lá os 100 livros que todo pretendente a escritor deve ler. E eram clássicos todos. E desde então eu estou nessa lista, sabe, Meire? Lógico que vou intervalando com uma outra coisa contemporânea, uma outra leitura de clube de leitura e tudo é sempre muito gostoso. Mas eu me encontrei bastante na literatura clássica. Eu acho gostoso de conexão com o passado, ou mesmo a maneira de narrar. Eu acho que é um exercício gostoso, sabe? E, enfim, mas você não consegue abraçar tudo. A lista dos livros de desejo só cresce, só cresce. Você Enfim. imagina que com 7 notas musicais a gente já tem a quantidade de música que a gente tem. Eu acho que vivendo 3 vidas não daria para a gente escutar todas as músicas, né? Não daria. Em 3, 4 vidas a gente lê todos os livros que a gente quer, né? De jeito Não nenhum. dá. É sempre. E aí isso acaba me causando uma sensação um pouco. Se eu não sou cuidadosa, eu fico numa gula de ler com pressa, porque tem muitos outros e perco o que eu tô lendo. Isso eu acho que é uma coisa assim difícil de policiar. Tenho tentado porque eu acho que a qualidade, né, que é da leitura é que vai fazer diferença nessa parte de formação que a gente estava falando. Tem livros que precisam realmente de um tempo de digestão, né, de reflexão. E a pressa só tira a riqueza da leitura, mas que eu sou meio afobadinha, eu sou. Por conta de tudo que a gente quer ler, né? E aí tem as pessoas que a gente gosta e que a gente admira e que fazem as suas recomendações, aí você fica curiosa, enfim, é uma fila que não acaba nunca. Exatamente. O que Eu você está lendo tenho. agora? Puxa vida, eu tô. Olha, eu peguei. Ontem, eu peguei esse Vidas Secas para reler. Hum. Nossa, ali na escola, não lembro mais nada. Exatamente. Eu li, sei lá, muito tempo e reli nos anos 2000, mais ou menos. E a pessoa. Peraí, peraí. Alguém falou daquela Ferrante. A gente fez um grupo, não fez? Primeiro, Um clube de livro? Peraí. Ixi, Tati, me ajude. Alguém falou da Helena Ferrante aqui, que é best-seller. Nós fizemos, não fizemos um grupo? fizemos o Um primeiro. clube do livro? Fizemos o primeiro grupo. Legal, né? É. Nós lemos, não tem nada de especial, sabe? Eu É um gostei. best-seller, né? Eu gostei. Hã? Livro que me fez É. muita coisa, bastante coisa. Eu gostei. Mais de um, eu li os 4, gostei mais de um do que de uns É. e outros, mas eu achei muito bem escrito e, Sim. e com muitas questões humanas que talvez candidatem aí para um livro que não vai ser esquecido, assim. Eu acho que tem Será? uma coisa. Eu não me sinto capacitada para dizer se vai virar um clássico ou não, meio, mas Não. pela minha Você leitura. pode sentir, você pode sentir, né? Você É, sente que eu, fica. eu gostei de ler, achei gostoso de ler e achei assim um livro que me causou algumas emoções fortes, assim. Achei gostoso. Não posso negar, não. Gostei mesmo. Eu, eu gostei bastante, mas não é um livro que eu vou reler, Ah, eu entendeu? também. Para mim, É. eu Esse gosto, sério, não então. vou reler. É. E a Tati pergunta onde é essa onda de livros de empreendedorismo. Que bom, o mercado editorial existe, né? Vai ser lançado aquilo que o público está pedindo. E empreendedorismo acho que é um tema com um apelo bacana. Enfim, não é o tipo de livro que eu leio, não porque eu não acho que tenha valor, mas porque não está no rol dos meus interesses. Mas é O leitura, meu também. pode ser. Ah, quem está falando? Que gostou.
Alice Munro. Munro. Eu adoro os contos dela, uma baita contista, assim. Eu acho que ela ganhou o prêmio Nobel, se não me engano, viu? De literatura. Eu tenho a impressão que é ela. Tem contos magníficos. Eu acho que É foi a Iane uma... que indicou isso. É, a Iane indicou essa para mim há um tempo atrás, eu também não conhecia. ela é ótima. Nossa, eu li uns contos maravilhosos dela. Ela é bem bacana. E está viva ainda, se não me engano. Ela é uma velhinha, deve estar com quase 90 anos, se não me engano. É bem legal, Edson. Nossa, o pessoal está animado, hein, falando aqui. Eu não tô acompanhando, então me distrai de você, May. Mas oi É? para todo mundo. É que se eu ficar lendo, eu não consigo fazer essas duas coisas. Se eu ficar lendo, eu vou me desconcentrar do que você está falando. Não. É porque para quem você está. Bom, por que, que a gente gosta de contos? A pessoa não falou para quem é, mas é, vai aí. Para quem você. Bom, pode responder. As duas respondem, eu acho que pode ser para as duas. Eu gosto de conto. É, Foi uma descoberta recente, né? A gente não tem muito esse hábito no Brasil, pelo menos eu não me lembro de ter sido apresentada para contos na época de escola e tal. Mas os contos, quando eu comecei a trabalhar com essas conversas baseadas na literatura, uhum, o conto ele é muito potente. Ele sintetiza uma temática, ou mais de uma, numa leitura uhum, rápida. Então você consegue, às uhum, vezes, num único encontro, às vezes até em quatro, que eu costumo fazer o módulo mínimo de quatro, mas você tem toda a história ali condensada e os dramas muito ali, à mostra, né? E uhum, é uma leitura rápida, então você pode, numa fuga aí, numa pausa, entrar numa história. E eu acho que eles têm é um concentrado, sabe? É uma. Que nem suco Maguari, é um concentrado, tá tudo ali. Já o é, romance dá uma diluída. Se você uhum, perguntar qual é a minha leitura preferida, eu prefiro romance. Mas o conto tem uhum. sido muito interessante e muito útil para o trabalho. Por isso que eu tenho lido tanto. Eu gosto muito de contos. Eu sempre li contos desde pequena. Meu pai era um apaixonado por contos. Então ele tinha assim um monte de livro de contos e eu sempre gostei muito. E acho errado toda vez, volta e meia aparece, os contos estão morrendo, os contos vão sumir. Eu não acho. Sinceramente, eu acho que é o máximo. Opa, desculpa, mexi na mesa. Os contos, ainda mais agora, né, Renata? Você pega um conto, tem alguns contos que dão cada nó na gente. Oh, Aquele conto, o outro, a margem, terceira ai, marca, a margem esquerda, a terceira margem do rio, uhum. né? Guimarães. Dá um nó. Gente, aquele conto de dar nó, sabe? Você lê toda vez que eu leio, volta e meia eu leio por causa de aula, né? Eu sempre releio. Eu fico apaixonada. Como é que o cara consegue? Se você for embora, você vai, você Você fica. fica. Essa, Você não ele volte. consegue, é, Você não volte. você não volte. Ele consegue em uma frase, né? Assim, tum, 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 colocar uma carga de emoção, tirando uma letra, né, da palavra, Uhum. que eu falo, meu Deus do céu, olha a concisão que o cara tem, né? E você sabe, May, que eu acho que. Eu não sei quem. Eu não tinha ouvido falar disso, mas eu acho que, na minha opinião, uma bobagem. Sabe por quê que os contos vão acabar? Porque é gostoso escrever conto. Eu acho que é no conto que o autor, o escritor, ele tem um espaço maior para lapidar. Você não vai.
lógico, alguns, claro, já escrevem muito bem e vão lapidar um romance grande, mas no conto você pode apurar de um jeito que para o autor, para o escritor, é uma delícia, né? Você vai que nem uma obra de arte mesmo. Então, para quem gosta de escrever, o conto faz parte do contexto. E se os escritores gostam de escrever conto, não tem como eles sumirem. Ainda que não tenha leitura, né? É pelo prazer da escrita mesmo. Eu acho que dá, dá um prazer muito grande você poder, numa obra melhor, colocar O conto é mais ou menos aquelas esculturas feitas em grão de arroz, sabe? Uma a uma. É um negócio pequenininho, mas que tem que ser super bem trabalhado, né? Sim. É muito legal isso. A ideia de você ter essa concisão, né? Uhum. Acho bem bacana. Espero que não acabe, não. Eu acho que não Eu acontece. acho que não vai acabar. Você escreve, aí você começa a escrever. É uma delícia. Desde que começou a quarentena, eu tinha parado de escrever há muitos anos. Eu acho que eu estava há uns 20 anos sem escrever. E aí eu comecei a escrever. Recomecei a escrever, né? E está sendo muito gostoso, porque é como se eu tivesse sido liberta, talvez pela quarentena, desse processo de ter o monstro da censura, sabe? Aquele monstro de, cuidado, você vai escrever alguma coisa, sabe? Não, eu vou escrever, seja, seja o que for, entendeu? Então, isso me libertou. Uhum. E é muito legal, muito legal. Eu acho que é um canal delicioso para a gente produzir arte, né? Na arte nesse sentido, de formar emoção em alguma coisa materializada. E, Uhum. eu também faz bastante tempo que eu não leio, não escrevo, porque a leitura tem tomado muito tempo, É, mas é um é. processo bem catártico mesmo, né? É uma riqueza poder ter uma caneta na mão, lápis, na verdade, que eu escrevo mais, mas às vezes a gente tem algumas inibições, né? Eu ouço muitas pessoas falar, não, mas eu não escrevo bem. Não, dane-se. Você não vai você não vai escrever para ganhar o Nobel, você vai escrever para botar para fora, para elaborar, né? O que você está Claro. sentindo, e é uma maneira deliciosa de se organizar. Mas É precisa ter. só um minuto. A Guta está me perguntando, os meus textos, Guta, são crônicas, são crônicas. Estão lá no meu perfil do Instagram, Mei Parreira Ferreira. Eu também, Rê, não sei se dá para... deixa eu ver que a luz... Eu só escrevo a lápis. Uhum. Tudo meu é a lápis. Eu tenho lapiseira, adoro escrever, aquela lapiseira grossa, sabe? Para Uhum. sair a firme. E eu tenho feito crônicas, mais textos do meu pensamento, sabe? Do que o que eu estou achando da situação, na verdade. Uhum. Pego um tanto aqui, um tanto de memória lá, um tanto de realidade aqui, misturo e tudo bem. Eu acho que no momento que você coloca no papel, você consegue estruturar Uhum. o pensamento, né? Claro. Tem uma função mítica aí, né? De organizar o pensamento, porque não é simplesmente colocar a fala no papel. Você tem que transformar a linguagem falada na linguagem escrita, e nesse processo a gente vai transformando o nosso pensar interno, né? Assim, o nosso modo de pensar, né? Porque é outro caminho neurológico, sei lá. Então, eu acho a escrita muito estruturadora, né? A gente conseguir escrever é mais ou menos como conseguir arrumar gaveta de calcinha e sutiã, sabe? Arrumar uma gaveta de meia. Colocar É em mais ordem. ou menos. É?
Colocar em ordem. Colocar em ordem, né? Sim, sim. Porque a fala é como se você sempre pegasse as coisas, jogasse tudo dentro da gaveta sem ordem alguma. A escrita é como se você organizasse essa gaveta, né? Sem contar na questão histórica, né? No registro Uhum. que fica, né? Fica materializado ali alguma coisa que você pode ler mais para frente e te lembrar daquele momento, lembrar de como você pensava naquela época. Eu acho que essa parte de registro é uma coisa muito rica. O hábito, por exemplo, do diário, que Uhum. honestamente, no meu círculo, eu não conheço. Acho que eu não conheço ninguém que faça diário hoje em dia. Você tem os blogs em substituição em alguns casos, mas eu entendo que seja algo diferente, né? O diário é uma escrita íntima, mas eu não conheço. E eu acho que é um hábito perdido muito, muito precioso. Seria ótimo poder resgatar. Eu gosto. Sabe que eu acho também isso, Renata, porque é tão legal o diário, né? Não, Se às a vezes gente reeditar. eu leio umas biografias, eu falo, meu, não é possível que a pessoa lembre disso tudo. Como é que ela lembra disso? Será que ela tinha um diário? Ou será que tem uma parte que é inventada aí pela memória? Mas o diário ajudaria muito nisso, né? Com certeza, nossa Senhora. Ó, a Beth está falando que precisa organizar as gavetas dela. Com certeza, Beth. Essa ideia do diário, puxa, eu tenho um monte de caderno aqui. Aliás, um caderno que eu ganhei de você já acabou, de tanto que eu escrevi nele. Ah, que Não sei bom. onde ele... Foi útil. Muito útil, está lá do outro lado. Eu fiz um monte, nossa, eu escrevi tanto nele, tanto. Que De bom. coisinhas, sabe? Assim, pequenos pensamentos. Eu gosto dessa caixa de ter caixa de palavras, de ter caderno de frases. Uhum. Adoro isso, adoro. Eu acho isso uma coisa que dá um super ânimo. Eu tenho Você. de anotação de livros, né? Onde eu registro algumas. O que o livro me trouxe, as minhas reflexões, às vezes alguns trechos, às vezes frases. Uhum, E, de alguma maneira, lá na frente, eu tenho certeza que isso vai funcionar um pouco como diário. Assim como as minhas anotações de margem, né? Os meus livros são todos riscados a lápis. Mas são uhum. riscados com anotações, às vezes uns desenhinhos que são umas legendas. E eu fico pensando, May, se algum dia um neto meu pegar um livro, ele vai saber como eu penso, ou como eu pensava naquele momento a respeito daquela passagem. Eu adoraria, por exemplo, ter um livro com as anotações da minha avó e entender, compartilhar as coisas, né? Isso não é histórico, até para quando você for reler o livro, né? Então, eu sei que tem pessoas que têm, assim, maior respeito pelo livro, não escrevem, não fazem nenhum tipo de anotação, e eu respeito, mas eu acho que essa minha interação com a obra escrita é transformá-la um pouquinho em mim, sabe? Deixar um pouquinho de mim nela. E quando eu impresso os meus livros, eu sempre falo, pode rabiscar, pode escrever o que você quiser, que só está aumentando para mim o valor da obra. Ninguém faz, mas eu autorizo. Que eu acho que Eu adoro. Meus livros todos são riscados a lápis, todos anotadinhos. Olha essa frase, olha como ele construiu isso, como, sabe? Eu ponho anotação, ponho flechinha. Eu acho que é a coisa mais deliciosa do mundo. é verdade. Eu xingo o Aqui, personagem, eu xingo o autor. é, Tem uma pergunta aqui. e, Qual obra é, literária não poderia deixar de ser companhia neste período de pandemia da Rê? Então, eu acho que já me perguntaram isso antes. Se a gente quiser explorar a temática, óbvio que a peste do Camus é a primeira que vem, né, May? Pelo menos é a que eu é, identifico. Apesar da gente também conseguir fazer outras correlações. Mas a minha busca
foi de fuga. Hum. De usar a literatura para me tirar um pouquinho da realidade que está tão pesada, tão difícil. Não no sentido de alienação, mas de descanso. Poupar um pouquinho a minha saúde mental. E aí a minha escolha principal, tem outros, né? Porque eu consegui, pela necessidade, aprender a ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas tem um que está me acostumando. E assim, May, eu não posso pensar, May não, Rê, desculpa, Rê. Eu não posso pensar numa companhia mais agradável para atravessar esses dias do que Don Quixote e o Sancho Panza. O Don Quixote, porque é um personagem inspirador, ele é um cara que me inspira, é um ser humano que vive com certeza. nuvens, que é mexido pela literatura, lógico, de uma maneira patológica, mas para mim é muito bonito as inspirações dele. Eu acho muito lindas. O Sancho Panza, meu, é a minha comédia, é a dose de comédia do dia. Teve um dia que meu filho entrou, mãe, o que está acontecendo? O que você está vendo? Aí eu falei, filho, não estou vendo, eu estou lendo. Era uma cena do Sancho Panza tendo um desarranjo intestinal. Nossa, eu meio morri de rir. Então... Tá vendo, Tati? Tá vendo? É Don Quixote, o nosso querido, Renata. Você tá comigo. A Tati não conseguiu ler ainda. Não, o Don Quixote ele leva a gente para um outro tempo, 1600 e bolinha, um outro lugar, uma outra fala, outra problemática. É um outro universo. E tem sido uma delícia. Uma delícia. Eu realmente estou muito desenvolvendo uma relação afetiva com duas pessoas que não existem, Don Quixote e Sancho Panza. Eu estou realmente amando. A Beth e a Tati estão emperradas nele há tempos, ó. Elas estão... Já faz meses, eu já li, já reli, elas estão ainda emperradas. Eu gosto também do Totti, eu acho que ele é muito generoso com a gente. Ele respeita o nosso tempo. Por quê? Ele não é uma história daquelas que um capítulo puxa o outro. Parece que os capítulos, ou uma coletâneazinha de capítulos, eles contêm uma história própria. Então, você precisar ficar uma semana, 2 semanas sem ler o livro, ele te recebe do mesmo jeito dali 2 semanas. Ele não vai te cobrar de lembrar o que aconteceu. Você vai. Então, é uma companhia mesmo, sabe? Eu tô encantada. Mas valeu demais. Eu adorei o convite, adorei a prova. Também, nossa, que conversa gostosa, viu? Gostei muito, a gente pode repetir isso. Vamos? Porque é muito gostoso, é um prazer, né? É uma delícia falar sobre isso. O que a gente faz, com quem a gente gosta, fazer o que gosta, com quem gosta, dá mais certo, né? É verdade. Então, acho que é isso aí. Tem fim, o assunto não tem fim e a conexão é infinita. A gente fica até meio chato, não consegue falar de outra coisa. Quando encontra alguém que gosta também, aí a gente nem vê passar. Foi uma hora que passou que nem adorei. Obrigadão. É verdade. Olha, eu vou deixar o vídeo lá no IGTV. Tá. E aí a gente pode acessar, tá bom? E depois nós vamos vamos juntar essa segunda parte com a primeira e deixar... E caiu a minha internet agora. Tô te ouvindo. Você está me vendo? Ixi, Maria, até aconteceu. Caiu não. Como se tivesse escurecido, mas dá para te ver. Tá bom. Bom, então eu vou deixar o site, no site, a live, e aí a gente pode... Melhorou. Eu bati aqui em alguma coisa que não devia. E aí, quem quiser ver a gente, entra lá.
E nós vamos inaugurar o nosso canal da Ofício das Palavras, editora, no YouTube também, né? Então já está lá, já tem algumas aulas, ou algumas ao vivo. Como é que é a reprise de ao vivo? É ao vivo ainda, né? Acho que não. Como é que chama? É VT. Roda VT. Tem que inventar um termo, porque não pode ser dead, né? Tem que ser vivo ainda, um VT. Tá, então vai ficar lá no canal do YouTube e vai ficar no IGTV do Ofício das Palavras. Tá bom, querida? Tá bom. A gente se fala para a semana. Tá bom, May, querida. Obrigada, viu? Bom final de semana para você. E obrigada para todo mundo que prestigiou a gente, né? Verdade. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.